Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Tô num horário atípico aqui para fazer uma live. Tô num lugar também que eu nunca fiz live no santuário. Tô no topo da montanha. Aqui comigo estava, acho que ele ficou tímido, um sujeito muito, muito querido, que é o Mestre Chiquinho. O Mestre Chiquinho, ele não tem um globo ocular que foi arrancado no chicote e ele também não tem uma orelha. Ali para trás está uma parte dos mestres bovinos. Aqui em cima da montanha estão sempre os mais saudáveis. Eu não sei o quanto eu vou conseguir andar por aqui, que eu já acho um milagre que eu esteja conseguindo fazer essa live aqui, porque eu estou bem distante da casa. Mas enfim, eu queria só mostrar para vocês um outro ângulo do santuário, que geralmente a gente faz todas as lives lá embaixo, e outros seres que moram aqui também, que comumente a gente não fala tanto deles. Por exemplo, vamos ver se eu consigo virar aqui. Opa, virei e desvirei. Aqui a gente tem Mestre Moisés, aqui é um coberto muito bonito que a gente tem aqui no pasto, que graças a vocês também que contribuíram para isso, para que a gente tivesse essa infra aqui montada. Ah, quem tá chegando aqui? Sócrates, né, Sócrates? Vocês também têm o Mestre Gatinho que segue vocês para todo lado? O Mestre Gatinho Sócrates, ele ensina que todo mundo, na verdade, é um Mestre Cachorrinho. Às vezes a gente tem muito isso, né? Onde ele deitou. Às vezes a gente tem muito isso, a gente acha que só os mestres... Ai, meu amor. Vamos ver se eu consigo andar um pouquinho mais aqui. Que só os mestres cachorros têm certos comportamentos. Vocês lembram do Mestre Moisés que tá aqui atrás, esse com a cabecinha preta? Ele morre de medo de gente. Infelizmente, ele ainda não consegue superar isso. É muito difícil para ele assimilar, sabe? A presença das pessoas. Mesmo com tanto tempo aqui, ele foi resgatado. Eu lembro que quando eu conversei com o fazendeiro falou para mim, eu não maltrato, eu só mato. E eu fiquei horrorizada com aquilo e eu fiquei imaginando a relação desses seres com ele, imaginando que em um momento ele vai dar comida e no outro momento ele simplesmente tira a vida. Muito triste. Aqui tem alguns dos mestres bovinos. Vocês lembram? Há 2 anos mais ou menos que nós resgatamos 3 mocinhos. Será que aqui não tem sinal? Tem. 3 mocinhos da pecuária de leite como descarte. A mestra Ine se foi. Olhem o tamanho que tá a mestre Mandela. Oi, amor. Mas tá lindo, hein, amor? E o Mestre Martin também aqui, estão descansando um pouquinho. Olha aqui outro também que a gente comumente não fala, mas foi uma comoção quando ele foi resgatado, que é o Mestre Agenor Salomão. Ele tá ali em cima, com a carinha em cima da Mestra Conin. A Mestra Conin também foi um resgate bastante complicado. Chamou bois de forquilhas, para quem acompanha há mais tempo os resgates, há mais anos os resgates. Eles estão ótimos aqui, como a gente pode ver. O Mestre Sócrates está aqui tentando fazer novos amigos, ou melhor, tem novos amigos querendo se aproximar dele, mas ele ainda está, acho que um pouco reticente com o tamanho dos novos amigos. Acho que o Mestre Mandela está se posicionando aqui para deitar. Quer sentar, meu amor? Senta para a gente fazer a live junto, senta. Ah, isso, meu amor, agora vai ficar mais fácil para a gente fazer a live, né? Aí aqui eu quero comentar com você, ver se pode uma coisa dessa. Que gracinha, olha aqui. Esse daqui é o filhinho da mestra Vairocana, que tem um irmãozinho também, né? Porque ela amamentou 2. E ali pro pasto ainda tem outros mais saudáveis também, que ali eu não consigo subir por causa da conexão, com certeza. Aqui eu já acho que é um milagre a gente conseguir fazer aqui. Ali dá pra gente ver toda a área de manejo, olha só. Ali em cima, aonde os novos retiros vão acontecer. Aqui no centro, o manejo mais delicado com o hospital à esquerda. Aqui é a área mais de manejo mais elaborada que a gente tem. Enfim, esse topo da montanha, tá todo mundo sentando aqui para conversar um pouco, ó. Ah, eu vou sentar também para escutar essa conversa. Pronto. E agora eu vou virar aqui um pouquinho para mim de novo, só para comentar com vocês algumas coisas que estão acontecendo. Que eu gostaria que... Oi, amor, posso sentar aqui do lado um pouquinho? Posso? Mas você é muito bonito. Você é muito grande também, sabia? Você toma cuidado com o seu chifrinho, por favor. Porque o seu chifrinho, se você for me chamar a atenção, eu sou um doce. Lembra sempre que esses daqui,
esses são os descartes do leite, né? Esses daqui são os que é um milagre a gente ter eles já nessa idade, porque comumente no mundo eles já seriam carne de vitela ou, de novo, simples descartes da indústria. E são carinhosos. São carinhosos, né, amor? Eu sou todo dengoso. É bom a gente ver também esse tipo de relação, porque daí a gente não fica com aquela ideia de que tudo bem, ou seja, porque eles são muito agressivos, porque eles não têm um contato com o humano, porque a gente fica justificando o que não tem justificativa, que é a gente descartar esses seres e tratar sem amor, quando eles são puro amor. Essa é a maneira mais fácil de definir um mestre animal. Eu sou puro amor, eu sou. Puro amor eu sou. Então, enfim, quero que vocês conheçam ele, se lembrem dele, na verdade, né? Porque o resgate dele emociona muita gente, especialmente se a gente lembrar de Mestra Aini, que infelizmente não resistiu e fez a passagem. Bom, com esse rapaz aqui ao meu lado, eu vou comentar com vocês algumas coisas rápidas do santuário nesse momentinho, pra gente se localizar. O que vocês acham disso? Como que eu vou conseguir concentrar pra falar alguma coisa? Como que eu vou concentrar, meu amor? Já até esqueci o que eu vim falar aqui na live. De tão dengoso. Eu quero comentar com vocês que as inscrições do curso de filosofia oriental estão abertas. São encontros que vão agora a partir do mês que vem, tratando de várias escrituras diferentes, indianas e tibetanas. Todo esse curso, ele é online de novo, e são alguns encontros daqui para o final do ano. A relação de todas as escrituras, a Má tem. Fora isso, está vindo um livro novo. O primeiro e o segundo livro, eles tinham muito a ideia do mestre animal contando a história de... Ele quer brincar agora vocês seguram. Contando a história de resgate deles, da onde eles vieram, como era essa vida. Esse foi o primeiro e o segundo livro. O terceiro livro, ele já tem um embasamento diferente. Agora é o mestre animal apontando a nossa humanidade. Então ele não está mais falando dele, ele está falando de nós. E a percepção que ele tem da pureza dele... Ai, meu Deus. Ai, tá muito barulho aqui. Posso ficar aqui, meu amor? Só não pise em mim, tá bom? Que você é muito grandalhão. Muito grandalhão. Só um minutinho que a gente tá acomodando na sala aqui pra poder voltar a falar. Só um instantinho. Olha, eu falei pra você tomar cuidado pra não pisar em mim. Nem no meu vestido, por favor. O que você acha, amor? É só um minutinho pra eu tentar concentrar pra contar aqui as histórias todas. Quer ficar aqui, meu amor? Fica. Dá tchau pras pessoas, tá bom? Dá tchau pras pessoas. Tchau, pessoas. Tchau. Então, tô procurando até a protagonista do terceiro livro, que é a mestra. Vou mostrar pra vocês, ela tá ali. Conseguem vê-la agora. Não consegue ver. Bom. Ali embaixo, vocês conseguem ter uma ideia melhor? Ela que é a protagonista. De que sentido? É através da ótica dela que a gente vai saber um pouquinho mais da nossa humanidade. Ou seja, como que um mestre animal enxerga a gente? Vocês já pararam para fazer essa reflexão? Como que eles veem a gente? Qual é a percepção que eles têm de nós? Porque muitas vezes frequentemente, né? O ser humano, ele se vê, na verdade, como que tem as respostas, o evoluído, o que sabe o que fazer, o que dita as direções, o centro, o topo. Isso é muito comum, tá praticamente no nosso inconsciente coletivo pensar dessa forma. E a gente tem que lutar dentro de nós, não é lutar na sociedade, para rever esses conceitos, rever esses valores, porque esses valores, na verdade, eles estão justificando que a gente explore outros seres, eles estão justificando que a gente abuse de outras vidas. Porque quando a gente se coloca ainda que a nível inconsciente, que a gente é superior e que a gente está no centro do universo, então é como que tudo bem qualquer coisa que a gente faça. Porque afinal de contas, a gente está no topo, então todo mundo está aqui para servir a gente, e a gente está no centro também. E todas essas áreas periféricas funcionam em função desse centro. E isso, obviamente, não tem feito muito bem nem para a sociedade, nem para o ser humano, muito menos para os mestres animais, e sem dizer também que o meio ambiente não tem sido favorecido com isso. Então a gente precisa mudar. E aí outra vez eu comento com vocês
especialmente a respeito desse terceiro livro, que ele coloca essa outra conotação. Quem faz o prefácio do terceiro livro é o Sati, monge Satyanata, que é uma pessoa muito querida, que eu tenho como um orientador, um professor, realmente uma companhia nessa senda, um irmão espiritual. E ele vai falar um pouco mais. Para quem não sabe, o Sati é vegano também. E as ilustrações estão feitas por uma artista, amiga, uma pessoa que eu reverencio muito, que é a Débora. A Débora, além das camisetas de várias estampas que nós temos na loja, ela agora também está ilustrando o livro, a edição, a revisão. Então, pelo Douglas Watanabe e o Di também, o Diogo, que é um amigo muito querido, que faz a liderança do voluntariado na MFA. É muito bonito ter uma equipe tão bonita, tão sensível, na verdade. E eu fico extremamente... várias vezes ao dia, a despeito das dificuldades, eu me sinto muito abençoada por ter gente tão incrível por perto. E eu gostaria que essa sensação de gratidão e de bênção alcançasse você também que me escuta agora. Porque, sem dúvida nenhuma, existe... Ali é o mestre Agenor Salomão que eu comentei. Existe muita bênção que a gente, às vezes, pelo problema ou por projeção no futuro, por ansiedade, por estar amarrado no passado, a gente não percebe. Mas ainda existe muita bênção agora mesmo acontecendo. E a gente precisa estar atento para isso, para aprender a ser grato e aprender a realizar que essas bênçãos sobre nós, elas são também alguma espécie de ferramenta, eu poderia dizer, para que cada um se disponha a serviço, para que essa bênção alcance outros. E esse outro de todas as espécies, de todos os reinos. Então esse é o terceiro livro. Tem muitas outras atualizações, então aqui eu falei brevemente do curso de Filosofia Oriental, que é todo online, falei do livro que está sendo lançado, as vivências retomaram e em junho nós teremos a primeira vivência do Centro Educacional voltada para crianças, então todo o programa vai ser para criança, é totalmente diferente de tudo que a gente fez até aqui. Se você quer colaborar com essa missão, você pode colaborar pelo Ashram, você pode colaborar pelo Abilion. O Abilion é só baixar o aplicativo e fazer a avaliação vegana de produtos ou pratos. Produtos incluindo higiene pessoal, por exemplo. Então tudo isso também para a gente ter claro que existem formas de ajudar. Porque a gente não está simplesmente aqui se propondo a resgatar e a cuidar deles. A gente quer também expandir essa consciência humana. Quando o ser humano expande a consciência, ele automaticamente se torna mais amoroso e mais compassivo. Por isso que existe tanto apelo aqui no Vale da Rainha para fazer um trabalho de consciência. E não simplesmente um trabalho de compaixão, que é o resgate. Não pode andar nem de um lado e nem do outro. Como a Jetsuma fala, são duas asas e a gente, para alçar voo, a gente precisa das duas. Então não vai poder só resgatar e também aqui a gente não se dedica só a conscientizar. E todo movimento de consciência traz compaixão também, traz o resgate, porque quem conscientiza, outra vez, salva. Quando a gente não está consciente, daí a gente faz coisas que machucam outros, mas não porque a gente é ruim, porque a gente ignora o que está acontecendo. E sim, se você já sabe e ainda não conseguiu fazer a mudança, daí eu quero que você reflita um pouco, nas aulas de filosofia a gente vai falar mais a respeito disso, eu quero que você reflita um pouco sobre o seu condicionamento. Porque geralmente quando a gente toma decisão, mas não consegue mudar, o nosso condicionamento ainda é mais forte do que a nossa decisão pela mudança. Então a gente tem que atuar em níveis mais sutis para conseguir desarmar todo o condicionamento, toda essa condição que está formada. Então eu decido fazer tal coisa, eu decido meditar às 7 da manhã. E quando eu toco o despertador no dia seguinte eu desligo, mas fui eu mesma que liguei. Eu decido parar de tomar leite e aí vou e como a pizza. Eu decido, então o condicionamento precisa ser entendido dentro da psique humana. Nas aulas de filosofia a gente vai tratar muito a respeito disso. Essa compreensão do ser humano faz com que a gente possa expandir a consciência, expandir a compaixão, agir de acordo em uma forma de serviço e ainda inspirar outros. Isso precisa estar bem claro, translúcido dentro da gente, porque essas realizações elas têm bastante força quando elas alcançam outros, ou seja, as realizações que são exemplos para os demais. Isso tem muita força, tem muito mais força do que a gente falar, seja vegano. E a pessoa, putz, mas você não está escutando qual é a minha dificuldade ou quais são as minhas questões. Então fica num lugar que a pessoa acaba frustrada, eventualmente ela acaba evitando até a conversa ou qualquer outro tipo de mudança. Não precisa ser só pro veganismo, a gente podia falar do machismo aqui também, a gente podia falar da gula, a gente podia falar da preguiça. Inclusive esses dois aspectos, a gula e a preguiça, eles são tidos como os dois aspectos mais sombrios do ser humano de maneira geral que a gente precisa vigiar. Eu acho que tá vindo alguém aqui atrás de mim conversar. Não, na verdade, agora que eu vi, é que quem tá aqui, olha o mestre Sócrates
cutucando todo mundo. Agora eu tô entendendo, tá todo mundo meio que levantando, ainda não tô entendendo o que tá acontecendo. Ele tá andando em cima de todo mundo e brincando com todo mundo. Então, outra vez, a preguiça e a gula, elas precisam ser muito compreendidas. E a preguiça não é simplesmente a gente... Ó, ele sentou de novo. Foi o Sócrates que tinha levantado ele. Os bovinos, às vezes, eles mexem o rabinho quando eles estão deitados. E para os mestres gatinhos, isso de ficar... E ainda com um abanador, né, no final, eles ficam loucos. E eu tô olhando, por que todo mundo tá levantando e abaixando? Agora eu vi ele andando por aqui, agora ele ficou quietinho. Tô quietinho agora, tô um anjinho. Então, outra vez, a gente precisa entender, porque a preguiça não é só a gente ficar na cama. A preguiça é a preguiça de fazer mudanças. A preguiça é a preguiça do esforço, de colocar esforço para entender alguma coisa, por exemplo. Alguém pode falar pra gente, bom, mas você sabe que se você se tornar vegano, inclusive você está proporcionando que a fome no mundo potencialmente possa ser vencida pelas áreas de plantio que a gente vai ganhar para alimentar os famintos. E a gente escuta aquilo e fala, nossa, que loucura, de onde essa pessoa tirou isso? Que devaneio. E a gente não se esforça para entender. E isso também é uma forma de preguiça. Quando a gente fala da gula, às vezes a gula, a gente precisa entender esse mundo faminto consumismo. Isso também é gula. Quando a gente entra num consumismo exacerbado, é uma gula também. Então, tudo isso precisa ser compreendido. E por isso, outra vez, eu enfatizo. Por isso que aqui se fala tanto de yoga, por isso que aqui se fala tanto de consciência, por isso que aqui se fala tanto de estudar as escrituras, por isso que aqui se fala tanto de filosofia. Porque o jeito que a gente tem para salvar não é simplesmente colocar para dentro da porteira. Para dentro dessa cerca, a gente não vai ter espaço para colocar todo mundo. Isso é um fato. Agora, para dentro do coração, cabe. Porque o coração, ele é esse lugar tão incrível que quanto mais a gente põe para dentro, mais ele expande para caber mais. Agora, as áreas físicas não são assim. Elas têm limitação. Por isso que a gente tem que sair da 3D e ir para outra dimensão. Mas para não parecer muito insana essa conversa, eu vou parar esse assunto por aqui. Enfim, expandir nosso coração, que daí a gente consegue colocar mais e mais seres dentro. Faz sentido para todo mundo? Eu tô vendo alguns comentários, só que essa live foi meio que no teste para ver se aqui em cima eu conseguia fazer. E aí eu vi que tá com a conexão, então eu tô indo, só que eu estou sem óculos. E quem me acompanha há mais tempo sabe que sem óculos eu não leio. Então eu agradeço muito quem tá comentando, eu espero que tenha alguém da equipe se for alguma dúvida. E qualquer outra questão, só mandar também pelo direct que a gente direciona. Então, gente, espero que tenha ficado claro isso de por que aqui no Vale da Rainha tem um movimento de educação, por que aqui no Vale da Rainha tem um movimento de filosofia, por que aqui no Vale da Rainha tem um movimento da gente cantar, da gente se abraçar, da gente estar junto, da gente sentir que a gente tem um lugar que a gente pertence. E esse lugar tem o sutil e tem o denso. Para quem é da equipe, é esse senso de pertencimento que eu espero que todo mundo sinta, que é pertencer a um grupo, a um coletivo que está fazendo de todas as formas, de todos os esforços possíveis para tentar mudar o mundo, inspirando pessoas, expandindo essa consciência, expandindo o coração. E se não for fisicamente esse senso de pertencimento, que você tenha esse senso de pertencimento com um propósito, porque o propósito é muito bonito, o propósito é algo que alimenta o nosso ser. Você imagina se alguém falasse pra gente, quando a gente tem no auge da nossa energia e dos nossos sonhos, geralmente na adolescência, quando a gente quer mudar tudo o que a gente acha, alguém falasse, então, não, a tua vida daqui pra frente vai ser só pagar boleto. Não existe mais nada que você vai fazer na tua vida. E você vai acreditar que quando você sair da escola, você vai ser feliz. E aí, se você tiver o privilégio de repente, ir para a faculdade, então quando você terminar a faculdade, você vai ser feliz. Ou então quando você terminar a pós, ou quando você tiver uma promoção no trabalho, quando você tiver o primeiro filho, quando você tiver o segundo, ou quando você se divorciar, ou então quando você viajar. Só assim você vai ser feliz. E daí você vai se iludindo cada vez mais e percebendo que você só está pagando os boletos de tudo isso sem realmente ser feliz. E aí um senso de pertencimento se perde, porque sozinho o pertencimento é aonde? No ego. O ego, ele não oferece acolhimento. Então, quando a gente pensa nisso, fala, nossa, já imaginou se lá atrás, eu, quando adolescente, eu tivesse me visto num lugar onde eu sou uma pessoa frustrada, onde eu sou uma pessoa que não tem sonhos, onde eu sou uma pessoa que eu não luto para mudar o que eu vejo de equivocado no mundo e em mim, como que essa criança, esse adolescente se sentiria a nosso respeito? E é óbvio que daí a gente tem crise dos 40, óbvio que daí a gente vai tendo várias crises na vida que são bem bonitas, e é importante a gente abraçar essas crises também, porque essas crises terminam falando para nós que temos a chance de mudar. Essas crises terminam cutucando a gente para que a gente não
fique naquela vida. E se por um acaso a gente tem a crise e não aceita mudar, aí é quando a gente só sobrevive, que é uma sociedade de zumbis que a gente vê à volta. Vocês já pensaram quantos sonhos estão enterrados nas pessoas que a gente conhece à nossa volta? Não estou falando nas pessoas que estão em situação de miséria, pessoas à nossa volta que têm os desafios dela, e eu sei que eu estou falando para gente privilegiada aqui, porque se você tem uma conta no Instagram, se você tem um telefone, você é privilegiado. Entende? Agora, imagina, nesse círculo a gente já está falando de sonhos, de talentos, a gente está falando de tanta coisa que desapareceu. Então, imagina só se lá atrás a gente tivesse olhado para isso e falado, a vida vai ser só isso. Ninguém ia querer viver a vida. Só que essa chama não se apaga de um dia para o outro, ela vai se apagando cada vez um pouquinho. E a gente precisa nutrir essa chama na gente e no outro, para essa chama não apagar e esse mundo arder. Mas arder não no fogo transformador do medo, não disso, é um fogo do amor. O amor, ele queima. Por que ele queima? Quando a gente ama alguém, a gente está disposto a fazer o que for pela felicidade daquele ser. Então, eu queria que a gente, quando pensasse em senso de propósito e felicidade, dedicasse mais da nossa vida para o serviço. E isso eu acho muito bonito nas pessoas todas. Tá chegando alguém aqui que eu quero que vocês vejam. Não sei se vocês lembram dela, que é a Anastácia. A mestra Anastácia, ela é bem senhorinha. Oi, amor, tá bonita, tá bonita. Ela é bem senhorinha e ela se recuperou tão bem. Todo mundo aqui com algum probleminha de saúde ou outro, né? Mas enfim, com uma vida bastante digna. Ela é bem carinhosa. Ela estava ali um pouquinho mais longe, daí escutou. Acho que agora o Sócrates se sossegou um pouco, ela veio mais pertinho. Então, enfim, eu queria que a gente pensasse um pouquinho mais nisso no serviço, e tem várias formas da gente servir. Aqui a gente descobriu essas aulas, a gente descobriu o... agora eu vou ter que mostrar aqui, porque o Sócrates vai começar de novo. Olha... Sócrates vai brincando com todo mundo. Vem, Sócrates, vem, meu amor. Vem, meu amorzinho. Vem aqui. Não, eu tô com medo, tem muita gente muito grande. Então a gente pensar nisso, porque é uma alegria primeira quando a gente tá se sentindo realmente parte de algo maior que a gente, embora toda a sociedade ela fale pra gente que é o contrário. Então vale muito a pena a gente refletir. Bom, em junho, então, essa vivência com crianças, que é a primeira do Centro Educacional. No Centro Educacional também a filosofia. Essa semana a gente vai fazer uma live com o Dr. Maurício para falar de cunha e falar também de programas especialmente voltados para a veterinária. Mas qual é a nossa ideia? É que na veterinária, um estudante de veterinária que queira estar aqui, que a gente não cobre dele necessariamente, mas que a gente, enquanto colaborador, enquanto coletivo, que a gente consiga disponibilizar aquele dia, disponibilizar para que aquele sujeito tenha acesso a uma informação diferente do que ele vê na faculdade. A Iris, que é nossa amiga aqui, estagiária no santuário, ela comentou comigo que na primeira semana, na primeira prova dela, do primeiro semestre de veterinária, eles estavam ensinando como matar mestre coelho. Eu não acho que isso seja um sistema de medicina para a gente olhar e bater palma e aplaudir e aspirar a colocar outras pessoas. Então eu vejo que a gente precisa trazer também essa consciência para a veterinária. Então por aqui eu já falei de filosofia para os adultos, eu já falei para as crianças o programa diferenciado, eu já falei do Sócrates, já falei. Falei também da filosofia, como comentei, ou seja, voltado para os adultos, e também a veterinária. Então esses são alguns pilares que a gente tem, e dentro disso tudo a gente obviamente vai acabar falando também do que mais. A gente vai acabar sempre conversando a respeito de meio ambiente, a respeito da saúde humana, e além da saúde humana, a saúde, obviamente, é a vida dos mestres animais. E quando a gente fala do meio ambiente, é importante a gente falar não só das florestas, mas também da água potável. A água potável é uma emergência tanto quanto as florestas. E as florestas, a água potável, diretamente relacionadas ao que é a fertilidade do nosso solo. Tudo isso precisa ser tratado constantemente. Então, gente, eu coloco aqui para vocês o convite para que vocês colaborem com esse serviço. Nessa live com o Dr. Maurício, que a gente vai falar sobre cunha, a gente vai falar dos desafios que a gente está vivendo lá e de como a gente precisa vencer esses desafios dentro de um coletivo. Hoje eu repito, se você quer colaborar sem estar numa vivência, sem ser parte desse coletivo, ou seja, simplesmente de uma forma indireta e distante, você pode baixar o aplicativo Abilium, fazer avaliações. Não é você que doa, o aplicativo vai te doar $1 e você remete esse dólar para o Vale da Rainha, que é uma das 80 organizações que estão ali em volta do mundo, que são ajudadas por esse coletivo. E aí, então, a gente consegue amparar
para que esse serviço possa continuar aqui. Tem mais gente chegando. Tem um monte de gente vindo aqui agora, né? Oi, bebê, tudo bem? E além disso, Ashram. Então eu peço a colaboração de vocês. É um momento muito importante para nós do lançamento de todos esses projetos, o lançamento do centro educacional, a nova terra, porque a gente vai expandir a terra do santuário em função da chegada dos mais de 300. E a gente precisa muito da tua ajuda. A gente facilitando a ajuda para Mestre Animal, porque são eles que são os ajudados. Além do meio ambiente, além de nós mesmos, cada um de nós de forma indireta. Porque quando o mundo melhora, se a nossa casa melhora, se tem uma goteira em cima da nossa cama, a gente não vai conseguir dormir bem. E nesse momento tem uma goteira na cama de todo mundo. Oi, bebê. Ah, que mala gostosa. O que tem nessa mala? Tem uma goteira aqui em cima de todo mundo. E a gente precisa realizar. Você quer conversar o que agora, amor? Você quer conversar o quê? Eu tô numa live. Eu posso terminar a live? Depois a gente conversa? Não, eu quero que seja agora. Agora. Mas é só um minutinho, por favor, eu já vou terminar, tá bom? Já vou terminar. Então, por amor, façam parte de tudo isso, para que a gente possa continuar esse serviço e oferecendo um mundo melhor, inclusive para quem não acredita em nada disso. E essa é a impessoalidade e a incondicionalidade que a gente precisa alcançar. Fazer o bem para todos os seres. Não importa que os seres estão trabalhando juntos ou não, porque a consciência vai chegar, a compaixão vai chegar. Porque é para isso que a gente está aqui. Para sair melhor dessa terra do que a gente entrou. Pronto, meu amor, você quer falar alguma coisa? Não tomem o meu leitinho nem carninha. Muito agradecida. Agradeço pela atenção de vocês. Agradeço por toda a forma de apoio que nós temos recebido para esse projeto, que é maior que o Resgate de Novo e que envolve todo esse sistema de educação. Eu agradeço pelo coração de vocês, eu agradeço pelo envolvimento de vocês. Eu agradeço por não caminhar sozinho, por ter tantos seres de tantas formas diferentes aqui no coração, não aqui necessariamente no santuário. Aqui também no santuário com vários seres, olha só a turma que eu tô em volta. Olhem só a turma que eu tô, e o Sócrates não para, a turma, vocês são parte de tudo isso. Eu deixo aqui um mantra final e outra vez, se tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, escreve por direct pra nós, porque eu não planejei muito bem essa live. E acabou que eu tô sem óculos e não li nada. E espero que de alguma forma isso faça sentido pra vocês. A gente precisa mudar o mundo. E a gente conta com vocês pra essa mudança. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Amém. Rama Rama,